Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, com toda a igreja, a memória de São Brás. É uma memória facultativa, mas eu quis celebrar hoje esta memória, porque São Brás é um santo muito popular entre nós. E aqui, no bairro aqui vizinho, a Periperi, o bairro de Plataforma, nós temos uma paróquia, né? Aliás, aqui na Arquidiocese, nós temos duas paróquias dedicadas a São Brás. Uma fica aqui do lado, aqui no bairro de Plataforma, e a outra paróquia fica lá no bairro da Federação, muito pertinho ali do seminário. Tem uma paróquia ali dedicada a São Brás. A paróquia aqui de Plataforma, não é? A igreja é uma igreja muito antiga, por sinal, não é? Às vezes o pessoal mora aqui no subúrbio e não sabe que algumas das igrejas mais antigas de Salvador estão aqui. Por exemplo, nós temos aqui as ruínas da igreja de São Tomé de Paripe. É uma igreja construída em 1608. Você imagina. Em 1608, se a gente atravessa ali um pouquinho ali São Tomé, a gente chega lá do outro lado, Nossa Senhora das Neves, não é? Ali em Neves aqui, e que tem aquela igreja também dedicada a Nossa Senhora das Neves, que é uma devoção muito antiga da igreja também, uma igreja também que tem 400 anos, e está ali naquele mesmo lugar. Nós temos aqui a igreja Nossa Senhora de Escada, também, mais de 400 anos, inclusive. Essa igreja foi até posta agora no roteiro turístico de Salvador, não é? Está posta no roteiro turístico tanto da cidade como também no roteiro turístico, porque tem um roteiro turístico também da Arquidiocese, para visitar as igrejas, etc, etc. Nós temos a igreja de São Brás, que tem mais de 300 anos. Imagina, isso é uma riqueza, uma coisa extraordinária, não é? Que nós temos aqui na nossa região, aqui no subúrbio de Salvador, não é? Eu fico pensando assim, às vezes eu estou em casa sozinho, eu fico refletindo, pensando, até sobre a igreja mesmo, não é? Meu Deus do céu, não é? Como os primeiros cristãos, eles tinham muita fé, não é? Como os católicos antigos tinham muita fé, que eles atravessavam o mundo sem nenhum recurso. Imagine, você construir aqui a igreja de Escada, por exemplo, está aqui no alto, aqui. Imagine, mais de 400 anos, a igreja tem ali uma pedreira, embaixo é uma pedreira e o mar. Quer dizer, a igreja tem a pedreira, a linha do trem, tem umas casinhas ali já próximas à linha do trem, e depois é o mar. Imagine, está ali há mais de 400 anos, como foi construída essa igreja. E imagine a fé das pessoas, porque as pessoas construíam os templos por fé, e construíam pensando em quem, Padre Sérgio? Em nós, porque muitos começaram as obras e não viram as obras terminarem, porque demoravam até, por exemplo, a igreja de São Francisco demorou quase 100 anos para ser construída, aqui no Largo do Pelourinho, mais de 100 anos. Então quem começou a obra não viu a obra o quê? Terminada. Por quê? Porque a fé, a gente tem que pensar que tem realidades da fé que nós vamos iniciar, mas são outros que vão o quê? Continuar e colher o quê, Padre Sérgio? Os frutos, não é? Então nós temos aqui, hoje é dia de São Brás, essa igreja aqui dedicada a São Brás. Eu não quero falar muito de São Brás, eu quero falar sobre o Evangelho, comentar o Evangelho de hoje, mas tem a ver, evidentemente. Mas São Brás, segundo a tradição da igreja, ele foi um médico, não é? A primeira formação dele é em medicina, não é? Dizem até que era um grande médico, está na Ata dos Mártires, que é um livro muito antigo da igreja. Depois ele se tornou sacerdote, padre, presbítero, e depois foi ordenado bispo da igreja. Então, hoje a igreja o celebra como Marte e bispo. Então, foi um grande médico, foi ainda mais do que médico, foi um grande sacerdote, e mais do que sacerdote, foi um excelente bispo, São Brás. Um homem de muita fidelidade a Nosso Senhor, e
e a igreja, de muita fidelidade. Ou seja, como todo mártir, ele morreu para não negar nosso Senhor Jesus Cristo e também o seu corpo, que é a igreja. Então, as últimas consequências, olha, o prefeito de Sebastia, que era seu amigo, não queria matá-lo, queria a todo custo salvar a vida dele, mas a condição era que ele renunciasse à sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renunciasse também à igreja. Era a condição. Tanto é que ele demorou de ser morto, ele foi torturado, ele demorou porque o prefeito, que era seu amigo, não queria que ele morresse, mas também não queria que ele vivesse com a fé. Então ele foi torturado, ele sofreu, mas ainda assim, olha, mas vai falar aqui do pastor também, não é? Mas ainda assim, todos que iam procurá-lo na prisão, para buscar um conselho, para pedir uma oração, ele acolhia, ele atendia, mesmo com todo o seu sofrimento, porque ele estava sendo torturado, ainda assim, ele não deixava de acolher e de instruir todos que o procuravam na prisão na fé. Ajudou na conversão de muitos, inclusive de muitos soldados, na conversão de muita gente do império, pessoas importantes, governadores, prefeitos, senadores, simplesmente com o seu testemunho. E ficou muito conhecido, não é? O que é uma pena, não é? É uma pena isso, porque nós já aprendemos aqui que quando a igreja propõe para nós um santo, o mais importante é o testemunho do santo. Que testemunho, Padre Sérgio? O seu amor a Deus, a sua obediência a Deus, a conformação da própria vontade com a vontade de Deus, a amizade com Deus, a obediência aos mandamentos. O salmo da missa de hoje a gente rezou: ensinai-nos, ó Senhor, ensinai-nos os vossos mandamentos. Porque o que faz alguém santo para a igreja, não é justamente, meus irmãos e minhas irmãs, a obediência a Deus, é a conformação da própria vontade à vontade de Deus, é conformar a vida aos mandamentos de Deus. É isso que torna um homem ou uma mulher santa. Mas São Brás, infelizmente, é conhecido hoje, e a sua popularidade não é pela sua vida. A sua popularidade é porque, segundo a tradição, enquanto ele estava na prisão, uma mãe desesperada o procurou porque o seu filho estava morrendo, engasgado, com uma espinha na garganta. Então o santo, evidentemente, rezou, pediu a Deus por aquela mãe, pediu a Deus pelo seu filho, e o menino foi curado. E a partir daí, São Brás é conhecido como o santo protetor de todos aqueles que têm problema na garganta, na tireoide, e etc, e etc. Porém, ele não é santo por isso. É bom que entendamos isso. Ele é santo porque ele conformou a sua vontade à vontade de quem? De Deus. Ele é santo porque ele obedeceu aos mandamentos de quem? De Deus. E é isso que faz um homem e uma mulher santa. Aliás, temos ensinado aqui com muita insistência mesmo, não é que hoje as pessoas procuram a igreja pelos motivos errados. Claro que Deus pode se utilizar disso para atrair muita gente, mas depois, se o motivo for errado da busca de Deus, aquele motivo deve ser o quê, Padre Sérgio? Purificado. Porque eu não posso primeiramente buscar a Deus porque Deus vai me dar isso ou aquilo, vai me dar essa ou aquela graça. Eu tenho que buscar a Deus por Ele mesmo, porque Ele é Deus. Como diz o Salmo 94, porque Ele nos fez, porque nós somos dEle, porque tudo está nas mãos dEle, porque eu não dou um passo sequer se não for vontade dEle, não é? Não nasce ou não cai um trisco do meu cabelo se não for
por vontade de Deus. Então eu devo buscá-lo porque Ele é Deus, e Ele merece, por ser Deus, por ter me criado, Ele merece ser amado, adorado e servido por Ele mesmo, e não por aquilo que Ele pode me oferecer. Ontem que estava aqui na missa de manhã eu não falei isso, mas falei isso na missa da tarde ontem foi o dia de Nossa Senhora da Purificação, né? Da apresentação do Nosso Senhor ao templo e a purificação da Virgem Maria. E o evangelho foi aquele evangelho conhecidíssimo, evidentemente, onde Maria, José levam o menino para apresentar ao templo. Ou seja, Maria que entrega tudo a Deus, não é? Que coloca tudo nas mãos de Deus, que submete tudo a Deus, que ama a Deus verdadeiramente a ponto de entregar a Deus o seu próprio filho. Depois é seu próprio filho que vai se entregar na cruz para a salvação de todos. Ela entrega o seu filho, e quando Simeão toma o menino nos braços, Simeão diz assim a Maria: olha, uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Maria entrega o filho inteiramente, com um amor incondicional, e a profecia para ela é que viria dor e sofrimento para ela, e ela acolhe, porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando estamos na vontade de Deus, quando estamos na vontade de Deus, na obediência a Deus, tudo vai concorrer para o nosso bem. O que nós precisamos é estar na vontade de quem? De Deus. Ó Senhor, ensinai-nos vossos mandamentos. É estar nos mandamentos de Deus, né? Mas hoje se prega uma fé, e também na igreja, evidentemente fora da igreja, se prega um tipo de fé onde é simplesmente uma fé baseada em falsas promessas, porque são falsas promessas de curas, de milagres, sem nenhuma conversão a Deus e aos seus mandamentos. Não, isso é uma fé criada por mim, mas não é a fé ensinada pela palavra de Deus e transmitida há 2000 anos pela igreja. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o finalzinho do evangelho de hoje, da missa de hoje, aliás, né, um pouquinho antes, a primeira leitura da missa de hoje, eu não quero comentar, mas quero aqui fazer só um aceno bem rápido. A primeira leitura da missa de hoje é tirada do livro dos Reis. É um momento que Salomão sobe ao trono, que vai substituir o seu pai Davi, que foi um grande rei de Israel. Apesar do pecado dele, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, ser perdoado, e se tornou um modelo de rei para o povo. Tanto é que Jesus é chamado o filho de Davi. Não é? Davi foi pecador? Foi, evidentemente ele pecou, mas ele pediu perdão a Deus e se tornou o maior rei de Israel, o maior rei do Antigo Testamento, porque ele é uma figura de Cristo. E seu filho Salomão, quando vai tomar o lugar de seu pai, repare, Deus aparece a ele. Imagine, não é? Vamos tomar aqui de maneira bem literal o texto. Deus aparece a Salomão ali no monte chamado Gabaon, e diz assim a Salomão: pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Imagine, ele poderia pedir todos os poderes, porque tudo pertence a Deus. Ele poderia pedir que todos os inimigos caíssem diante de seus pés. Ele podia pedir tudo, ele podia pedir as riquezas do mundo. Talvez nós que estamos aqui, Padre Sérgio também, iríamos pedir coisas do que, Padre Sérgio? Materiais. Ontem teve uma reportagem aqui, um parêntese rápido, viu, para a gente entender. Inclusive aqui da Bahia, uma pessoa daqui da Bahia, um baiano, que anos atrás, não tem muito tempo, ganhou 30 milhões nessa Mega Sena, na loteria, uma coisa assim, 30 milhões, um baiano. E aí, o que ele fez com o dinheiro? Foi morar num apartamento de luxo aqui em Salvador. Ele dando entrevista falando, né, o rapaz, você é até humilde, gastou tudo com farra, a roupa para ele era descartável, ou seja, ele usava e jogava, e usava outra.
não é? E, é claro, gastando sem investir, o dinheiro o quê? Porque o que é humano passa. Mas veja como a gente quer prender a nossa vida naquilo que é o quê? Humano. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar do humano, temos que cuidar, mas a gente não pode colocar o humano no lugar de quem? De Deus. Aí Salomão, claro que eu não vou comentar porque aqui é uma história longa, mas depois vocês podem ler, claro que depois Salomão cai. Ele cai por quê? Porque ele se afasta de quem? De Deus. Ele não é fiel. Podemos usar aqui tomar aquela citação lá do Apocalipse, não é? Ele não é fiel ao seu primeiro amor, ao seu primeiro pedido. Claro que depois ele cai, mas o fato é que na leitura de hoje, Deus diz a ele: pede o que você quiser. Já pensou? Se Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, aparecesse a nós e dissesse assim: Padre Sérgio, fulano, ciclano, pede o que você me quiser, o que você desejar, o que você quiser, pode pedir, eu vou te conceder, eu vou te dar. O nosso Senhor também diz isso no Evangelho, não é? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Mateus capítulo 7, no Evangelho de São João, ele diz que o que nós pedirmos a Deus em nome dele, Deus nos concederá. Aí a pergunta: e o que é que eu devo pedir, Padre Sérgio? Essa é a pergunta. O que é que eu devo pedir? Veja, a maioria dos nossos pedidos, a gente pede coisas materiais a Deus. Está errado, Padre Sérgio? Não. Mas, primeiramente, o que é que eu devo pedir a Deus? Salomão nos ensina, leitura de hoje. Deus diz a Salomão: pede o que você desejar e eu te darei. Então ele diz: Senhor, o teu servo é apenas um adolescente. Ou seja, ele está dizendo: o teu servo é jovem, não é? O teu servo ele é até humilde, né? O teu servo não sabe nada. Então concede, pois, a teu servo sabedoria. É o mesmo que pedir. Concede a teu servo orientação. É o mesmo que dizer: concede a teu servo que obedeça aos teus mandamentos. É isso que ele pede. Ele pede primeiramente a Deus isso. Ou seja, ele não está pensando nele primeiramente. Ele não está pensando primeiramente também simplesmente no povo, mas ele está pensando em quem? Em Deus. Aqui é o segredo. Por quê, Padre Sérgio? Porque se Deus estiver no lugar certo, como diz a própria palavra de Deus, tudo vai nele se ajustando e crescendo. Se ele estiver o quê? No lugar certo. Agora, algumas vezes ele está na nossa vida no lugar certo, algumas vezes, porém, muitas vezes, sobretudo quando as coisas apertam, Deus não está no lugar certo. Mas se ele estiver no lugar certo, tudo vai se ajustando e nele vai o quê, Padre Sérgio? Crescendo. Vejam, Salomão pediu o que devia pedir, primeiramente, que são as realidades de Deus. E pedindo as realidades de Deus, ele também recebeu aquilo que ele não pediu. Diz aqui a leitura: ele recebeu ouro, ele recebeu prata, ele recebeu isso, ele recebeu aquilo. Ou seja, pediu de maneira correta e recebeu aquilo também que não pediu. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando buscamos a Deus verdadeiramente, nenhuma graça de que precisamos para o nosso bem, quando eu digo bem aqui, não é só o bem neste mundo não, é sobretudo a salvação, que é o maior bem. Nenhuma graça ela nos faltará, desde que nós busquemos verdadeiramente a Deus e sejamos em toda e qualquer circunstância obedientes aos seus mandamentos. Salmo da missa de hoje, Salmo 118: ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa aqui que eu quero comentar com vocês é o finalzinho do Evangelho de hoje. Então, só para a gente contextualizar, não é? O Evangelho de hoje fala dos discípulos que estão voltando da missão. Então é a continuidade do Evangelho de ontem.
do evangelho que a gente iria ler ontem, mas a gente não leu porque foi festa. Nosso Senhor enviou os discípulos em missão e eles vão pregar, e agora eles estão voltando, e diz o evangelho que eles estão felizes, estão alegres por tudo que eles fizeram e por tudo que eles ensinaram. Então Jesus diz assim: então venham aqui, vamos descansar. Foram descansar, atravessaram ali o mar da Galileia, porém o povo, a multidão, não deixava Nosso Senhor em paz. Então o povo foi ao encontro de Nosso Senhor, e quando Nosso Senhor viu aquela multidão, olhou para os discípulos e disse essas palavras. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E repare, olha o remédio que Jesus dá a essas ovelhas sem pastor. Repare o remédio que ele dá. Não é milagre, primeiramente, não é cura, não são coisas. Repare o que ele dá. Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha o quê? Desorientada. Uma ovelha sem pastor, ela vai para todo lado. Ela não tem uma direção. Ela vai para toda a direção. É uma ovelha, olha aqui, confusa, dispersa. E aí qual o remédio para essa ovelha confusa, dispersa? Tem gente que queria que assim, que o pastor fizesse isso assim, ó, abraçasse, aí não sei o que. Tem padre que faz isso, essa coisa melosa, que no final das contas não é um interesse no bem da ovelha, é um interesse em ter um bajulador, em ter escute o que eu vou dizer, em ter um cliente. O pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. As ovelhas são dele e devem ser conduzidas a ele. Não é? O sacerdote, ele participa do sacerdócio de Cristo. Ele é um ministro de Cristo. E o dever dele é levar as almas, as ovelhas para quem? Para Cristo. Não é para si. Não é para si. É para Cristo. E como é que ele vai levar para isso? Jesus dá o remédio. Aqui. As ovelhas estão desorientadas, confusas, sem pastor, portanto sem direção, sem instrução. Jesus diz o evangelho: e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Salmo da missa de hoje, aparece esse verbo: ó Senhor, ensinai-nos os vossos caminhos. Ou seja, o que é que Jesus começou a ensinar para unir as ovelhas? Para curar as ovelhas daquela dispersão, daquela confusão. Ele começou a ensinar as coisas de quem? De Deus. A palavra de Deus. Aqui a pergunta: Marisete, qual é a missão do pastor? Qual é a missão do pastor? Não é? A missão do pastor é construir igreja? Faz parte, mas não é a primeira missão dele. A missão do pastor é da cesta básica? Não é da cesta básica. Isso é consequência. A missão do pastor é formar sindicato, associação? Não. Tem gente para fazer isso. Um bocado de gente para fazer isso. A missão do pastor é fazer festa? Não. A missão do pastor é ensinar as coisas de quem? De Deus. Agora, muitos de vocês querem coisas que o pastor não deve o quê? Fazer. Coisas que qualquer outra pessoa pode o quê? Fazer. Por exemplo, vocês não podem subir aqui para pregar a palavra de Deus.
Nenhum leigo pode pregar a palavra de Deus na missa. Nenhum leigo pode. Pode pregar num grupo de oração, pode pregar num encontro, na catequese, mas na missa só quem pode pregar é o ministro ordenado, ou seja, o bispo, o sacerdote ou o diácono. É quem pode pregar a palavra de Deus na missa, como também na celebração dos sacramentos. Nenhum de vocês pode fazer isso. Aí alguns dizem assim: mas isso é uma superioridade. Não, isso não tem nada a ver com superioridade. Agora, as outras coisas, vocês podem fazer. Mas por quê? A missão do sacerdote, do pastor, é assim que ele cura as ovelhas. Ele cura as ovelhas ensinando as realidades de quem? De Deus. Ensinando os caminhos de Deus, orientando segundo os mandamentos de Deus, ainda que as ovelhas não gostem. Ainda que as ovelhas não gostem. Porque às vezes a ovelha não quer instrução, mas é a instrução que cura. Porque como é que diz lá aquela famosíssima passagem do livro do profeta Oséias? Como é que Deus diz através do profeta ao povo? Meu povo padece por falta de conhecimento, de instrução, de conhecimento da palavra de quem? De Deus. E aí, se você não conhece, você vai achar que tudo é palavra de Deus. Aí você vai para toda a direção. Aí você aceita tudo. Eu disse que não ia falar, não é? Mas eu preciso falar. Domingo veio um sacerdote celebrar aqui a missa de manhã. Eu já comentei até com ele, não é? Já encontrei com ele, comentei com ele. Por isso que eu estou comentando aqui com vocês, porque eu comentei com ele, não é? Mas eu já disse a vocês, vocês têm que entender que não pode fazer o que o padre manda. Vocês têm que fazer o que é certo, o que a igreja orienta, o que a fé orienta, e não fazer porque o padre... se você tiver a coragem de fazer o que é certo, não simplesmente fazer o que o padre manda, quando o que o padre manda fazer é o que? Certo. Mas quando não é certo, eu não devo o que? Obedecer, nem mesmo o Papa. Por exemplo, agora mesmo a igreja liberou essa bênção aí, que é uma vergonha, não é? É uma vergonha, é uma traição da palavra de Deus, não é? Essa bênção aí das pessoas homoafetivas é uma coisa vergonhosa. Não se pode abençoar um ato pecaminoso, não se pode abençoar um ato que vai contra a lei de Deus. Se pode abençoar o pecador, sim, mas desde que o pecador tenha um sincero desejo de quê? De conversão. Não se pode abençoar o pecador para que ele permaneça no pecado. Essa fé que se chama agora inclusão, que se chama aceitação. Ou seja, imagine Nosso Senhor dizendo a Maria Madalena, imagina o Senhor dizendo a Maria Madalena, não é? Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Agora vá e continue vivendo a sua vida. Ele disse isso? Não. Ele disse que vá e não fiz mais. Não é? Eu ouvi uma história certa feita, né? Que um grupo aqui da igreja, aqui de Salvador, uma pastoral, né? Que trabalha com as mulheres marginalizadas. Vocês entendem, né? Mulheres marginalizadas. Não é? Não pode falar o nome aqui porque a gente pode ser mulheres marginalizadas. Vocês entendem, né? Quando eu falo. Não é? E tinha um grupo aqui inclusive até uma religiosa dessas, é uma pessoa até que eu gosto muito, trabalha com essas mulheres. E uma vez eu perguntei, não é? Eu perguntei, qual o trabalho de vocês lá? Acompanhar, sim, tudo bem. Acompanhar, orientar o quê? Vocês pregam a conversão para elas? Não, parece. Assim, na minha opinião, trabalho inútil. Ou esse trabalho qualquer outra pessoa podia o quê? Fazer. Como é que você está no meio disso? As pessoas estão mergulhadas na lama, no pecado, e eu não estou pregando o quê? A conversão. Aí o Padre Sérgio não dá para trabalhar num lugar desse. Porque eu ia tentar ajudar essas moças, e também, se fosse o caso dos rapazes, a se converterem. Aí piora, viu? Aí
Teve o final do ano, né? Aí queriam dar um presente a essas mulheres. Uma pastoral da igreja, gente. Queria dar um presente a essas mulheres. Aí olha a reflexão. Vamos dar um presente que seja útil para o serviço delas. Aí sabe o que deram? Um perfume. Vocês estão entendendo como a coisa está? Isso não é esse negócio aí do papo, não é daí da congregação, não é da agora não, da congregação da fé, não é da agora não. Esse negócio de incluir, de aceitar, sem que a pessoa o quê? Gente, isso não é ato de caridade não, gente, isso é um ato de maldade. Porque a caridade verdadeira, ela quer sempre o que Deus quer para o outro. Não, a missão da igreja é dar nosso Senhor Jesus Cristo. A missão do sacerdote é orientar as ovelhas nas realidades de Deus. É ajudar as ovelhas a se voltar sempre para Deus. Por quê? Porque para nós, meus irmãos e minhas irmãs, e isso não mudou e não vai mudar nunca, porque nosso Senhor prometeu isso. Tudo vai passar, mas a sua palavra, ela não passa. Ele disse isso. Então a palavra dele é eterna, é perene. Não é que a palavra ontem foi verdade e hoje não é mais verdade. A palavra de Deus, ela não muda e ela continua sendo o que, Padre Sérgio? O remédio para todos os nossos males. Agora, nós precisamos o quê? Levar a fé sempre mais a sério, todos nós. Você, cada um no seu estado de vida, você no seu estado de vida, eu no meu estado de vida, todos nós precisamos mais e mais levar a fé a sério. E levando a fé a sério, ou seja, voltando sempre a Deus, procurando sempre conformar a nossa vontade à vontade de Deus, porque é isso que nos torna pessoas íntegras, ou seja, pessoas inteiras. O contrário disso é a confusão, é a dispersão. São as ovelhas o que, Padre Sérgio? São as ovelhas desorientadas, e não somente as ovelhas, porque o sacerdote, o pastor, o bispo, o papa, que deve ser o ministro de Cristo, se ele também não estiver na obediência ao nosso Senhor, ele também vai se espalhar, ele também vai se desorientar e consequentemente desorientará também as ovelhas. Mas o remédio, qual é o remédio, Padre Sérgio? Para todos os nossos males, não é? O remédio é a obediência a Deus, o remédio é a fé, o remédio é Deus. Um casal que está com um problema no matrimônio, sei lá, de traição, ou um sacerdote também que não está vivendo com dignidade a sua vocação, ou um solteiro também que está vivendo uma grande confusão. Padre Sérgio, qual o remédio para isso? Não é só um desejo humano um desejo simplesmente humano de ficar tudo bem. Vamos nos acertar aqui. Não, para nós que temos fé, tem algo mais superior, tem algo maior, que reorienta e reorganiza toda a nossa vida, que é quem, Padre Sérgio? Que é Deus. Repito aqui, tomando o Evangelho, as ovelhas estão desorientadas, sem pastor. E nosso Senhor, que quer reuni-las novamente, Ele faz o quê? Ele começa a ensinar. Aliás, estou terminando já a homilia, essa palavra pastor em grego, não é? Se diz poiné em grego, não é? É uma palavra que eu gosto muito. E em latim, se diz pasco, em latim, pasco. E pasco significa apacentar, significa conduzir, não é? Evidentemente, mas tem uma tradução de pasco que é pouco falada, que significa nutrir, alimentar. Pasco, o pastor, é aquele que nutre, é aquele que alimenta. No Evangelho de São João, capítulo 5, o Senhor diz assim: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, como é que um pastor, que é o ministro de Cristo, o verdadeiro pastor, o único pastor, que nós participamos do sacerdócio dele, então qual é a missão do sacerdote? É alimentar, é cuidar das ovelhas, é conduzir as ovelhas, é guiar as ovelhas, é curar as ovelhas feridas, é buscar aquela que se desgarrou. Mas como é que ele vai fazer isso, Padre Sérgio? Ensinando
e testemunhando as realidades de quem? De Deus. As demais coisas que a igreja faz é consequência. Pode fazer lá a festinha, não tem problema nenhum. Pode fazer a festinha, pode fazer não sei o quê, não é? Pode fazer lá a obra necessária, vai fazer. Mas a realidade principal, qual é, Padre Sérgio? Repito, ele conduz, ele guia, ele alimenta, ele nutre, ele cura, ele resgata, ensinando e testemunhando as realidades de quem? De Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus hoje, para todos nós, essas duas graças. Primeiro, que tenhamos bons pastores. Rezemos por isso. Que tenhamos bons pastores. Pastores inflamados de amor por Deus, para ajudar a levar o povo a Deus, para conduzir as almas para o céu, para Deus. Mas também que tenhamos boas ovelhas. Boas ovelhas. Não sei se vocês sabem, mas no reino animal, a ovelha é um dos animais mais frágeis que existe. É a ovelha. E também um dos animais mais dóceis. Uma criança. Não é quando a gente vai, às vezes que eu fui em Fátima, né, não foi todas as vezes não, mas algumas vezes que eu fui em Fátima com grupos, Fátima ainda tem pastores ainda, né, crianças, como tinha os pastorinhos, né, ainda tem lá uma determinada área de Fátima, na região que eles chamam ali de Leiria, em Portugal, que tem lá as famílias que cuidam de ovelhas, né, que produz lã, e etc, etc. E você vê criança pequena lá brincando com as ovelhas, carregando, porque a ovelha é muito dócil, não é? A ovelha é muito, por isso que facilmente ela pode ser levada para lá, para cá, facilmente ela pode ser dominada por qualquer um, facilmente. Daí a importância de a gente ter bons pastores para ajudar essas ovelhas, não é? Porém, uma característica delas, não é, que nós precisamos aprender com a ovelha mesma animal, é a docilidade. Nosso Senhor diz no Evangelho que as suas ovelhas, João capítulo 10, as suas ovelhas conhecem e escutam a sua voz. Conhecem e escutam a sua voz. Então, que sejamos dóceis para ouvir, para escutar, para conhecer e para obedecer a voz de quem? De Deus. Vejam, diferentemente das ovelhas animais, nós temos inteligência e também vontade. O animal tem uma vontade instintiva, nós temos uma vontade inteligente, ainda que algumas vezes a nossa vontade se pareça com a vontade dos animais, o que é muito triste. A gente é movido por instinto. Isso é muito ruim, isso é um grande mal quando isso acontece. Quando somos movidos pelos instintos, pelos desejos a todo custo, a gente se comporta como um animal, não é? Então, nós temos consciência, nós temos inteligência, nós temos a vontade, nós temos a fé que deve iluminar a inteligência e a vontade. Então, eu devo sim escutar os pastores. Quando eu falo aqui os pastores na igreja são o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos. Eu tenho um compromisso de escutá-los, de obedecê-los. Mas quando, Padre Sérgio, eu devo escutá-los e obedecê-los? Quando eles ensinam as verdades de quem? De Deus. Se não ensinar as verdades de Deus, eu sou metida pela igreja há 2000 anos, eu não tenho nenhuma obrigação de obedecer, porque eu não posso obedecer que não obedece a quem? A Deus. Eu não posso obedecer que não ensina as coisas de quem? De Deus. E, repito, você que está aí atrás de cura, né? Porque tem muita gente atrás só de cura, né?
Pode pedir sua cura, não tem problema nenhum. Hoje é dia de São Brás, pode pedir a intercessão dele por um problema na garganta, problema na tireoide. Pode pedir. Não é? Daqui a pouquinho mesmo, que começa lá às 11 horas, né? Eu vou visitar uma senhora que está aqui no Hospital Municipal em Cajazeiras, que uma sobrinha dela me pediu, muito católica e tal, e está com problema justamente na região da tireoide. Está para fazer uma cirurgia. Provavelmente deve ser um CA, provavelmente, não é? Então, eu vou visitar essa senhora. Não é? Hoje essa missa também aqui no meu coração, eu rezei por ela, pela família, não é? Eu não a conheço, eu conheci uma irmã dela que foi paroquiana de Estela Maris, mas ela mesma eu não conheço, mas vou visitar. Então você está pensando aí de uma graça, de uma cura, não é? Você está vivendo uma situação especial e está pedindo a Deus por essa situação, continue pedindo. Mas antes de pedir isso, peça a Deus a graça de amá-lo mais, a graça de se converter mais a Ele, a graça de ser mais obediente a Ele, de ser mais obediente aos seus mandamentos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos curados primeiramente assim, é pela obediência a Deus e aos seus mandamentos.